A gente começou a semana passada falando sobre família, e eu falei antes do sim. E hoje a gente vai falar depois do sim. Depois do sim é um desafio. E aí é exatamente essa palavra para nós que já somos casados e para aqueles que querem entrar nessa vida de casado. E aí surge uma pergunta que todo mundo sempre faz: o que é casamento? Casamento é uma sociedade, onde nessa sociedade existe prestações de contas. Todo mundo que tem sócio em alguma empresa, em algum lugar, tem que fazer um balanço e prestações de contas, seja mensal, anual, não importa. Isso acontece. Casamento é uma sociedade. Casamento é duas pessoas diferentes fazendo a mesma coisa. E o grande detalhe é que essas duas pessoas não sabem o que é um casamento. E aí casamento não vem pronto, casamento se constrói. A gente vai construindo dia após dia o relacionamento. Casamento não vem pronto. Ninguém acha uma pessoa que está lá de dentro está pronto. Não, casamento é desafiador. O maior desafio é entender o que a palavra diz exatamente sobre isso. Olha comigo, Efésios capítulo 5, versículo de número 23. Efésios 5, 22 diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Marido, amai a vossa mulher, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que santificar-se, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo ama. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu refiro a Cristo e a igreja. Não obstante vós, não obstante vós, cada um de persistência também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Como nós estamos falando de exatamente desse tempo de família, falar de relacionamento conjugal nesses dias tem sido algo tão desafiador. Por quê? Porque é exatamente o que eu comecei a dizer. Somos uma sociedade e nessa sociedade se pensam totalmente diferente. Um gosta de algo e o outro gosta de outro. E as coisas começam a se chocar exatamente nesses pontos. Agora, antes de dizer o sim, que é o que falamos semana passada, a gente precisa observar. Namoro é para conhecimento, para se conhecer um ao outro. Isso é namoro. Noivado é um namoro aprofundado, ou seja, eu estou pronto para envolver-se no casamento. E o casamento é o sacramento de um relacionamento que já é bem sucedido.
Não é um relacionamento de um casal. Não, depois que casar, melhora. Ei, depois que casar, só piora. Porque se não houver cumplicidade antes, depois vai haver prejuízos. Porque antes, cada um está na sua casa. Já é cachorro e gato. Imagina esse cachorro e gato dentro de casa, do mesmo local. Vai haver conflitos. Na realidade, casamento é desafiador. Casamento é algo que só os preparados devem se envolver. Tem gente que diz assim: eu não estou pronto para casar, então não case. Não, eu estou pronto para casar, então case. Mas eles usam essa expressão financeiramente. Então deixa eu dizer algo: financeiramente, ninguém nunca vai estar pronto para casar. Estou certo ou errado, gente? Vou fazer uma pergunta. Tem alguém aqui com mais... Eu tenho 22 de casado. Tem alguém aqui com mais de 22 de casado? Faz assim com a mão. Tá aí. Quando o senhor casou, estava tudo redondinho? Não? Algumas coisas ficou pendente. Não, mas casou, não deixou, não tinha dívida. Já tinha uma dívida, que é enorme, um apartamento. Primeira coisa, casamento gera despesas. Casamento é dispendioso, irmão, gera despesa. Por quê? Porque é uma nova roupagem na nossa vida. Esse casamento vai gerar despesas. Essas despesas realmente elas são necessárias. Por quê? Porque é na construção desse relacionamento, desse casamento. Quando nós olhamos para essa fase de construção, eu pergunto a você: o que é mais importante numa construção, num prédio? É a fachada que se fizeram ou a fundação que foi realizada? Hello? Fundação. A fachada é linda, maravilhosa. A fachada demonstra que está sensacional. Uma fachada chama a atenção. É verdade ou não é? Você passa em um prédio, um monumento bonito, você vai ver que a fachada chamou a atenção. Mas se a construção daquele prédio não foi feita uma base, ele vai ruir. Os mais experientes aqui vão lembrar de um camarada chamado Sérgio Naia. Os prédios eram lindos, mas construídos com areia da praia. Não deu liga. O que aconteceu com os prédios? Desabou. Por quê? Mas era bonito, mas desabou. Por que desabou? Por causa que não foi feito uma base. Aprenda algo: não adianta investir na fachada. Fachada não vai trazer sustentação. No relacionamento não se investe em fachada, se investe na edificação, na base. Tem gente investindo na fachada, e na fachada é lindo, irmão. Ver o marido de mãozinha dada com a mulher andando para a rua, no shopping, para tudo quanto é lado. Na fachada, é lindo, é maravilhoso, está todo mundo vendo, que aquele casal ali é sensacional, mas que maravilha. Aí quando entra dentro do carro, liga o ar-condicionado, liga o carro, fecha os vidros, o bicho pega. Já começa dentro do carro. Quando a fachada dentro
dentro da casa é brigas e brigas e brigas. Se briga por tudo, se discute por tudo. Não há entendimento, não há cumplicidade. Mas existe o quê? Existe discussões. Não há flexibilidade. Ninguém quer ceder. Ninguém quer ser flexível. Relacionamento é flexibilidade. Dentro de casa tem que ter flexibilidade. Dentro de casa tem que estar ajustado. Não adianta ter fachada. Nós vamos sair, ir na rua, ir na igreja, ir no trabalho, onde for. Só te peço isso. Nos tratemos um ao outro muito bem. E por que não dizer que tem gente que ainda... Não, eu te dou uma mesada para a gente acertar o negócio. Fachada. E de fachada não sobrevive uma construção. Casamento é uma construção. E essa construção precisa de fundamentos. O primeiro fundamento para uma construção de relacionamento é companheirismo. A gente precisa estar junto do outro. Há alguns anos atrás, eu fiz uma bodas, não sei nem de que, 60 anos de casado do casal. Pensa, companheirismo. 60 anos de casados. Quando nós olhamos para essa construção chamada companheirismo, a gente precisa realmente viver isso, estar junto. A gente precisa ter uma outra base, uma outra construção de tolerância. E não podemos ser, e nós homens, quantos homens tem aqui? Falam amém? Nós homens somos meio truculentos. É verdade ou não é? A gente de vez em quando, irmão, é grosso. De vez em quando, todo dia, aleluia. Só que o texto que nós lemos diz: maridos, amem a sua mulher. E a gente às vezes é grosso, irmão. Grosso, mas grosso. Que qualquer coisinha a gente explode com a mulher. A gente esbraveja. E vou dizer mais, crente fala palavrão com a mulher. Xinga a mulher. E aí a mulher deve pensar assim: que crente é esse? Que pastor é esse? Tolerância. A gente não está tolerando, a gente está igualzinho aquele sou saraiva, nervoso. A gente esbraveja. Ei, irmão, não é assim que funciona. Pastor, mas essa mulher, ela pergunta a coisa 3 vezes na mesma hora. É porque ela custa entender, irmão. Isso é coisa de mulher mesmo. Ela vai perguntar 1, 2, 3. Vai perguntar. Ela custa entender. Agora você precisa ter tolerância. Tolerância é uma base de uma construção, de uma base desse relacionamento. Tem gente que não tolera, tem gente que não está tolerando, tem gente que está esbravejando, tem gente que está chutando o pau da barraca. Ei, não é assim que funciona. Relacionamento tem que ser tolerado. E vou voltar um pouquinho na mensagem de domingo passado. Tem solteiros que são assim. Irmão, até que tolerar alguma coisa depois do sim, porque você já disse sim, agora tem que tentar ajustar, porque ninguém pode sair, então some, desaparece. Não é assim. Tem que tentar ajustar. Mas antes de dizer sim, minha filha, se esse menino é grosso com você, sai fora dele. Manda ele catar coquinho na praia. Desapareça, meu filho, da minha vida. Sabe por quê? Porque se você dizer sim para ele no altar da igreja, no mesmo dia ele vai ser grosso com você. Amém, meninas? Você não pode, pastor, só está querendo dizer, não aceite.
Cláudio Duarte disse que uma menina procurou ele e disse assim: pastor, eu estou namorando com fulano, ele é 10. Pastor, mas que pensa que menino bacana, é do louvor. Aí quando todo mundo pensa que gente do louvor é crente. Aleluia. Todo mundo pensa que gente do louvor é maravilhoso. Não, ele é do louvor. Guitarrista. Guitarrista é pior ainda, irmão. Sangue de Jesus tem poder. É verdade ou não é? Ó, pode olhar. Vamos ser sinceros. Ó, vem cá pra você. O maior espaço tem que ser dele, porque tem uns negócios desse tamanho assim. Olha lá. Só tem ventilador para ele. Né? Deixa pra lá, é brincadeira. Beijo no coração, gordinho. Presta atenção. Aí ele diz que a menina falou com ele: pastor, mas ele tem só um defeito. Qual defeito? Ele bateu na mãe dele 3 vezes já. Aí o pastor disse: sério? Sério, 3 vezes ele já bateu na mãe dele? É. Mas, e você? Pastor, mas ele é lindo. Pastor, ele é do louvor da igreja. Pastor, ele é maravilhoso. O pastor virou para ela e falou assim: e o que você pensa em fazer? Eu estou pensando em casar. O pastor: casa mesmo, casa rápido. A mãe dele precisa parar de apanhar, porque ele só vai mudar o corpo para bater. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Mulheres que estão aqui, casadas, solteiras, seja quem for, se algum homem, não estou falando marido, não estou falando namorado, não estou falando ninguém, se algum homem encostar a mão em você, denuncie. Não, eu vou lá falar com o pastor. Não, pastor não resolve essas coisas. É delegacia, Maria da Penha. Ele vai ser preso, denuncie. E vou falar para os homens. Tem homem aqui, irmão? Homem que bate em mulher é mais mariquinha do que mulher. Mulher não se bate, rapaz. Mulher se trata bem. É verdade ou não é? E me desculpa, tem umas mulheres que ainda continua com um cara que está batendo nela. Então continua apanhando, irmã. Não é o caso daqui. Só fiz uma outra base que se faz, além de flexibilidade, além de companheirismo, além de tolerância, é o dispor. Aí eu pergunto: você está disposto a ser marido? Você está disposta a ser esposa? Essa é uma pergunta que se faz. Paulo não estava disposto a ser marido, ficou solteiro. E ele disse: digo eu, Paulo, não eu, tá? Paulo, digo eu e não Deus. Você está solteiro, continue solteiro. Se você está casado, procure agradar seu cônjuge. Paulo disse isso. Agora preste atenção. Se você não está disposto a ser marido ou ser esposa, não case, que vai dar errado. Pastor, e antigamente a gente sempre pregava nas igrejas, quando ia falar de família, era responsabilidade do homem, responsabilidade da mulher, era uma lista. O homem e a mulher, responsabilidade do homem e da mulher, se forma uma responsabilidade só: construir essa casa para uma edificação. Quando nós olhamos para essa parte, estar disposto, a pergunta é: você está disposto a se relacionar, se envolver? Uma simples coisa demonstra que não estou pronto para servir o outro. É quando eu não presto contas da minha vida. Casamento é prestar contas, relacionamento é prestar contas, vida cristã é prestar contas. Jesus disse assim: confesse as vossas culpas uns aos outros, os seus pecados uns aos outros. É prestação de contas. Casamento é prestação de contas. Onde fui, com quem fui, por que fui,
Onde vou? O que é que eu vou fazer? O que vou comprar? O que vou deixar de comprar? Quando a esposa pergunta, mas por quê? E a gente não quer, significa que a gente não está disposto a servir. A gente quer viver uma vida a dois, mas solteiro. Vou para o futebol, não me perturba. Não, não é assim, irmão. Deixa eu te falar uma coisa, de vez em quando ela vai dizer, ei, eu não queria que você fosse no futebol, eu queria que a gente saísse. Você tem que deixar de ir do futebol para poder sair. Mas se ela pedir isso todo dia, vai dar estresse também, não vai? Pô, você está me tirando todo dia do futebol? Então é aprender a servir. Relacionamento é servir. E em último lugar, e eu vou terminar. Para se fazer uma base de uma construção, tem que haver sensatez. Olha o que diz Mateus capítulo 7, versículo 24. Aquele, pois, que ouve estas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Só vai haver sustentação nos tempos sombrios se a casa estiver edificada na rocha. Se ela estiver edificada na areia, os ventos sopram e caem. Mas se ela estiver edificada na rocha, ela continua firme. Termino com a última, e que é a maior de todas, que tem destruído famílias, destruído casas, relacionamentos. O que destrói não é uma traição. Ezequiel está aqui, é advogado. Ele sabe do que eu vou dizer. O maior índice de divórcios não está relacionados em traições. O maior índice de divórcios está relacionado em incompatibilidade. E geralmente isso ocorre por uma outra situação que ocorre na vida desse casal. E se não houver uma base, com certeza vai perecer. Chama-se dinheiro. Dinheiro. Dinheiro tem sido um ponto de desespero para muitos casais. Por quê? Porque tinha e agora não tem mais. Mas você tinha, agora não tem. Se não há mais, tem que ter uma base bem sustentável para que não acabe, para que não se corrompa esse relacionamento. Dinheiro tem trago prejuízo para muitas famílias. A falta dele é um horror, mas o excesso dele tem trazido destruição. Porque o cara era pobre, pobre de marré, marré. Ganhou dinheiro. Por causa do dinheiro, aprontou na rua. A destruição não veio por causa de outra, mas por causa do financeiro. A soberba entrou no coração. O nariz empinou e a destruição veio. Famílias
edificadas, elas precisam aprender a lidar com finanças. Por isso que Jesus disse: seja fiel no pouco, que no muito eu posso te colocar. Tem gente que pensa assim: essa é uma hora de falar de oferta. Seja fiel, entrega seu dízimo. Não, Jesus não está dizendo isso, irmão. Está dizendo: seja fiel no pouco. Se quando você ganhava pouco, seja lá, você era dizimista, você era... beleza, essa é uma parte que entra para esse ponto. Mas se você era fiel no pouco, em toda a área da sua vida, Ele pode te colocar no muito. O detalhe é que a gente não é fiel no pouco e está querendo ter muito. E o muito vai destruir a vida da gente. E o muito vai acabar com a gente. E aí, a fachada está sendo mais preparada do que a fundação. Para você que está aqui essa manhã e você já tem um relacionamento, cuide bem dele. Cuide bem dele. Te dou um conselho: homem, trate melhor sua mulher. Sua mulher não é um saco de pancadas. Sua mulher deve ser o espelho que você está vendo você. Como você trataria você? Pastor Josué Gonçalves usa uma frase e ele diz o seguinte: existem muitos maridos, muitos, que se ele tratar os colegas na rua do jeito que ele trata a esposa dentro de casa, ele não tinha amigos. Como é que está o nosso tratamento dentro da nossa casa? Pastor, mas eu sou homem, não sou meloso. Ei, psiu, a mulher gosta de ser bem tratada, é verdade ou não é, mulherada? Homem, trate bem a sua mulher. Mulher, trate bem o seu marido. Por mais que ele seja esse xureque aí, ele gosta às vezes de um carinho, de ser bem tratado. E a gente está invertendo as coisas. E por causa disso nós estamos perdendo família. Nós estamos perdendo a nossa casa. E automaticamente perdemos a nossa vida espiritual. Perdemos a nossa vida como sociedade lá fora. Começamos uma destruição total. E a gente às vezes não sabe por que as coisas aconteceram. Olhe para você. Faça uma boa construção, uma boa base da sua casa. E aí você vai ver que você vai ter uma casa edificada em Cristo Jesus. Amém? Fique em pé.